CBN Vale, primeira edição. Dez horas e 36 minutos, de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição. Nesta última meia hora, nós tivemos uma alteração aqui à minha direita. Opa. Saiu o presidente de honra e agora eu recebo com muita honra a atual presidente do Invoz, a Neide Pereira Pinto, que é a nossa convidada para falar um pouco mais desta instituição, que tem um trabalho muito importante, interessante na nossa cidade, desenvolvimento, crescimento, setor aeroespacial. Neide, muito obrigado pela atenção com a CBN, é um prazer recebê-la, assim como o Manuel. Parabéns, pela honraria concedida pela Câmara Municipal, a medalha Cassiano Ricardo, que é justamente o reflexo de todo o trabalho que vocês realizam no Invoz, o reconhecimento por parte do Legislativo. Bom dia. Bom dia, William, Bom Marcelo, dia. Bom dia à audiência da CBN. E muito obrigada pelo convite, pela oportunidade que nos dá de mostrar um pouquinho o Invoz e ter a oportunidade de agradecer a cidade por nos oferecer essa medalha Cassiano Ricardo, que muito nos honra. Eu fiquei feliz quando ela me chamou de William. William Bonner? Eu achei que eu era o William Bonner nesse momento, Fernando. Nossa, desculpa. William Bonner, né? A William barba está parecida. Deve ter confundido. A barba está parecida com o do William Bonner. Desculpa. Não, mas já o foi uma contra-cheque. honra. É como se eu chamasse o Manuel ou você de Osíris, Osíris, porque é uma referência, no nosso jornalismo, Mas, eu fico muito feliz. Não, que isso, Neide, isso daí não tem problema algum. Diante de tudo que vocês fazem, entre aspas, vocês podem tudo, Porque o que vocês fazem pela nossa cidade, o que vocês devolvem, como disse o Manuel, é algo fantástico. Conhecendo um pouco da história, eu falava com o Marcelo Rocha, ele é testemunha antes do programa, O Invoz, o que é o Invoz, qual é o trabalho que ele realiza? Aí o Marcelo me mandou todo o material, eu abri o site, dei uma olhada. Como disse o Manuel, é um trabalho que é feito e que não tem uma projeção, uma propaganda, não é a todo momento que está sendo visualizado, mas que é fundamental para a nossa cidade. Então, parabéns mesmo pela conquista, viu, Neide? Muito obrigada. Nós que agradecemos. O Invoz que teve lá atrás, O embrião? o embrião com o Manuel, e outros profissionais da área, e hoje tem aqui ao meu lado direito a pessoa que manda. Exatamente. Quem me dera. Mas a gente queria conhecer um pouquinho mais, porque é um trabalho que está recebendo uma medalha tão importante quanto a do Cassiano Ricardo, não é à toa. Por quê? Porque é um serviço que é prestado e muita gente não sabe, vocês mesmos disseram que não fazem muito assim, aquela grande questão de se mostrar, mas ou no mercado que absorve os serviços que vocês oferecem, todos eles conhecem vocês. Estamos falando das indústrias aeroespaciais, aqui na nossa cidade, muito emprego é gerado para o setor aeroespacial, setor de tecnologias. Todos eles, imagino, conhecem o trabalho do Invoz e vocês são uma referência para eles em certos setores, não é isso, Neide? Eu estou correto na minha análise? Sim, está correto. Bom, falando um pouquinho do Invoz, o Invoz é uma associação sem fins lucrativos, onde os associados são todos voluntários. A gente costuma brincar que no Invoz, quando você se associa, você paga para trabalhar, porque nós vivemos apenas de uma pequena mensalidade dos associados e que dá uma sustentação nas despesas diárias, assim, nossa, só. E todo o trabalho desenvolvido são feitos pelos próprios associados. Nós arregaçamos as mangas e nós mesmos fazemos os trabalhos. Voluntários. Ainda pagamos para trabalhar. Somos todos voluntários. Então, o Invoz, o grande diferencial do Invoz são os próprios associados, que têm uma capacidade intelectual e profissional muito grande. Eles trazem uma experiência profissional, uns que já atuaram e outros que ainda atuam no mercado, têm uma experiência profissional muito grande. Então,
eles doam, a gente brinca, nós doamos conhecimento. Esse conhecimento agregado dentro do Invoz com os associados, eles são doados. São doados em projetos. O Invoz tem 4 pilares, trabalhamos em 4 pilares. Uma é a cultura, que acabou que a cultura ela se focou, o foco acabou sendo mais aeroespacial, né, pelo relacionamento do Invoz, da origem do Invoz, que vem da aeronáutica, né? Temos a educação, porque a educação é um pilar muito forte, porque o Coronel Osiris Silva mesmo, após deixar a carreira na área aeronáutica, ele dedicou o final da vida profissional dele na educação, né? Ele trabalha na Ânima Educação. E outro pilar é o empreendedorismo e a inovação. Então, cada um desses pilares tem projetos específicos. Eu observo e eu olhava o site de vocês, justamente as ideias, né? E tem um título muito bacana, Nosso Objetivo é Dar Voz às Suas Ideias. Mas eu posso participar, eu posso contribuir, eu tenho uma ideia, especificamente, eu tenho que ter uma ideia do setor aeroespacial, como é que funciona? Essas ideias, como que vocês recebem estas ideias? Quem tiver interesse em participar, como pode fazer parte do Invoz? São 2 caminhos. Um é se associando ao Invoz. A gente, no próprio site, tem uma abinha lá, associe-se, aí preenche um formulário. E, normalmente, a gente pede para que a pessoa indique alguém que conhece dentro do Invoz. Se ele conhecer alguém do Invoz, que seja indicado por um associado. Preenche o formulário e se associa. Aí ele faz parte do grupo que o Invoz, normalmente, no final do ano, a gente faz o nosso planejamento estratégico, trazemos todas as ideias, as propostas, fazemos um grupo, um consenso de avaliação das propostas e a gente mede os projetos que a gente vai fazer no decorrer dos próximos anos pela capacidade de mão de obra que nós temos dentro do próprio Invoz e pela capacidade de fazer pontes. Então, como eu disse, o Invoz não tem uma sustentação financeira, nós fazemos projetos realizados com apoio de outras empresas ou de outras instituições que nos ajudam dentro dessas ideias propostas. O segundo caminho as pessoas podem mandar um projeto para o Invoz, a gente tem um conselho, fazemos a avaliação desse projeto, avaliamos a nossa capacidade de realização e a importância desse projeto para a sociedade, se está dentro do propósito do Invoz. Aí, se tiver, a gente aprova e começamos a trabalhar esse projeto. E o que chama a atenção, Neide, é que isso que eu gostaria de deixar claro para o nosso público. Então, vocês são um grupo de mentes que todos voltados para esse setor aeroespacial, que trabalham projetos. Esses projetos são ideias de vocês, penso assim, no grupo, e chega algum projeto na mão de quem? Chega nas empresas, chega no poder público, existem projetos direcionados para cada tipo de setor, propostas? Sim, vamos começar pelos pilares. A cultura. Nós temos aqui o principal projeto da cultura é um livro que a gente está desenvolvendo, porque o objetivo do Invoz é preservar e divulgar todo esse acervo dos pioneiros da aeronáutica e do espaço. Então, nós temos muito material muito rico e que, se a gente não fizer nada, infelizmente, com o falecimento desses pioneiros, esse acervo é perdido. Nós temos a preocupação de não deixar isso acontecer e, no futuro, como o Coronel Osiris fala assim, pense grande, a gente pensa em ter um espaço, um museu da inovação, onde a gente possa usar esse material de forma mais interativa, mais tecnológica, para que essa história seja levada para o público, o público tem acesso a essa história. Então, a gente pensa no Museu da Inovação, um dos projetos da área da cultura, além da preservação desse acervo dos pioneiros. Um livro que já está no prelo, né, que
traz a história do início da indústria aeronáutica com o Brigadeiro Montenegro, com o Marechal Montenegro, o Brigadeiro Paulo Vito, Osiris Silva e Guido Pessotti, chama Quadra de Ases. É um livro apoiado pela LIF e com o patrocínio da Embraer. Então, a gente faz o projeto e vai buscar o recurso para executar. Se Deus quiser, no final do ano, a gente tem esse livro aí no mercado. Queremos outro projeto da área de cultura, é uma praça temática, em parceria com a instituição, a prefeitura, né, que seria um projeto de parceria com a prefeitura e uma empresa do setor privado que bancasse esses custos. Então, na área da cultura, trabalhamos nesses projetos. A educação, qual é o principal projeto na área de educação? É o Congresso de Educação, que fazemos, já é o 5º ano que fazemos esse congresso. Começou em parceria com a Jovem Pan, depois o Invoz optou por fazer uma carreira solo, e esse ano não faremos o congresso, porque vamos fazer no ano que vem, ficou um pouco apertado para a gente dar conta de todos os projetos. Aí faz em parceria com a CBN. Parceria com a CBN. O Congresso de Educação. O Manuel citou aqui o que a gente tem aí, o Meu Primeiro Computador, né, que é uma campanha anual que a gente faz para arrecadar computadores, principalmente para os alunos do CASED, que eles estudam e não têm condição de ter equipamento. E quando a gente consegue mais do que o necessário, a gente tem outras instituições que a gente direciona esses equipamentos. A campanha está em aberta ainda. Podem doar à vontade. Quem quiser doar pode acessar através da internet, né, o site do Invoz, que é INVOZ, né? Isso. OZ de Osíris. .org. OZ de Osíris.org. Né? E uma pergunta que agora eu fiquei numa dúvida, e a gente sabe que, infelizmente, a gente não consegue ter conhecimento de absolutamente tudo que acontece no nosso município. O Invoz, ele tem um lugar físico? Ele tem uma sede? Ele tem um escritório? Como que funciona? Nós temos um espaço, que é um espaço que funciona mais para acervo. Nós não temos funcionários, né? Então, esse espaço é importante, porque hoje a gente já tem o acervo do Coronel Osiris, que ele cedeu para a gente, temos o acervo do Brigadeiro Paulo Vito, temos o acervo do Mário Vinagre, que a gente precisa dar um destino para ele, que é um acervo muito grande. Alguma coisa está nesse espaço nosso, mas é pequeno, então a gente tem que expandir logo. E funciona como uma base para a gente, mas não um escritório. As reuniões são feitas no escritório de outros associados. De outros associados. Né? Que, de quando repente, tem uma empresa, trabalha... Você falou nos associados, eu fiquei aqui com uma curiosidade. Aproximadamente quantos associados hoje? Hoje, 46. 46. E a gente tem que aumentar esse número, né? Olha, a gente precisa aumentar dentro dos propósitos do Invoz. A gente sempre fala assim, o importante não é a quantidade, é a qualidade da pessoa que vem e o propósito que ela se junta a nós. Então, ela precisa saber que no Invoz ela vai trabalhar, vai doar, ela não vai receber nada em troca. Então... Agora, as diversas empresas do setor aeroespacial que nós temos aqui, empresas que fazem desde capacetes até armamentos, até aeronaves, empresas que queiram colaborar financeiramente ou fazer parte de um projeto, é um bom caminho também, né? É bem-vindo também, né? E seria uma forma dessas empresas também poderem, de repente, divulgar o trabalho delas e ampliar o trabalho do Invoz. Não seria um caminho interessante? Sim, a gente faz pontes, né, com os projetos. Então, e precisamos de recursos para executar esses projetos. Quando a gente tem uma proposta, vamos para o mercado buscar os parceiros. Então, as empresas são sempre bem-vindas. Até porque a gente tem alguns projetos que precisam de recurso. O Congresso de Educação, por exemplo, é um congresso que a gente faz de um dia inteiro, traz pessoas de altíssimo nível para debater a educação. Precisamos de recurso, de infraestrutura e de palestrantes. Bom,
A gente estava falando em pilares. Os outros 2 pilares do Invoz é o empreendedorismo e a inovação. Aí, nesse caso, a gente tem mais contato, mais ligação com as empresas. São projetos que a gente desenvolve em parceria. Hoje, a gente tem parceria com a SECRE, com o Parque Tecnológico, com a Prefeitura. A Prefeitura é uma grande parceira nossa nos projetos, principalmente a Secretaria de Educação, no projeto no Congresso de Educação. Uhum. Ô Neide, você falava aí, e eu, de maneira bem deselegante, eu estava aqui na internet, no site da Invoz, né? Uhum. E é muito bacana você poder explorar também o próprio site, que tem muitas informações. Exatamente. Mas aí eu vi, logicamente, conta a história do Invoz, de associados, mas a gente não falou da sua história, né? A gente falou da história do Manuel. Você chega hoje a presidente da Invoz, né? Desde quando você está na presidência? 5 anos já. 5 anos Sim. na presidência. No segundo mandato. Segundo mandato. É. E antes, logicamente, a escolha é feita pelos associados, né, do Invoz. Tem uma diretoria, tem um conselho. O Invoz tem 2 conselhos, o fiscal e o executivo deliberativo. Então, É o deliberativo que faz a escolha. houve uma indicação, né, do Manuel, que era o presidente do conselho à época. Ele fez 3 propostas de nome. Quem deu o aval foi o Coronel Zides. Quem fez a escolha final foi o Coronel Zides. O Manuel contou muito da história dele e ele recebeu recentemente agora vai receber o título de cidadão joseense. E você, é de São José, natural da nossa cidade, veio de fora também? Eu sou de Cunha. De Cunha, pertinho aqui, Pertinho. pertinho da gente. É uma cidadã vale-paraibana, né? Vale-paraibana. E tem uma vida toda ligada a São José dos Campos, também a Embraer. Como é que foi essa Sim. trajetória, de maneira bem rápida, para a gente Bem saber? Então, também como o Manuel foi por acaso. Eu vim passear em São José dos Campos, eu fazia o terceiro, antes era terceiro colegial, né? Eu tinha passado para o terceiro colegial, ia começar, estava em férias, vim passear com uma amiga em São José dos Campos, e a família dessa minha amiga morava no Putim. E eu passei em frente à Embraer e falei assim, nossa, que empresa, que bacana, que faz avião, eu quero trabalhar aqui. Essa minha amiga veio buscar trabalho em São José para morar aqui. Ela era de Cunha também, família de Cunha. Veio buscar trabalho para morar aqui e não conseguiram. Como eu estava junto, eles iam fazendo as fichas lá para procurar emprego, trabalho. Ninguém conseguiu, eu consegui. Você acabou sendo chamada. Aí eu fui chamada, eu cheguei em casa, falei para os meus pais, falei assim, olha, estou indo embora para São José dos Campos. Que coisa, hein? E vim para cá sozinha, né? Corajosa. Minha família nem minha colega, eles não vieram, eu vim sozinha. E aí comecei a trabalhar em São José. 1 ano depois eu estava trabalhando no ITA. Comecei a fazer a carreira ali dentro da aviação. Sim. Já. Alguns anos depois a Embraer me chamou e comecei a trabalhar em 82 na Embraer. Coisa chata, né? A Embraer me chamou para trabalhar lá. Né? Que coisa. Foi engraçado, eu fui contratada por telefone por também. Por telefone, né? Por telefone. Porque mostra a competência, né? Claro. Eu me preparei para trabalhar na isso. Embraer. Trabalhei, sabia que lá era necessário saber línguas, então eu estudei o francês e o inglês. Quando eles precisaram de um profissional com 2 línguas, eles me ligaram. Vocês trabalham nessa área da educação também e vocês sabem muito bem, né, que o estudo é a base de tudo, né? A pessoa ela tem que se preparar. Se ela quiser alcançar objetivos maiores, ela tem que ter uma formação. É fundamental. Não cai no colo uma oportunidade como essa. É fruto, né, de um trabalho, de uma dedicação, de uma vida voltada a esse objetivo. De qualquer forma, Neide, a gente sabe que o trabalho de vocês lá, que é voluntário, né? É um trabalho onde você mesmo disse, é trabalho sem receber nada em troca, mas o que vocês ganham em troca vale muito mais do que qualquer salário. Com certeza. Então, parabéns pelo trabalho desenvolvido no Invoz, né? Já são 5 anos na presidência, né? 2. 5. 5 anos. É o segundo mandato. Segundo mandato. Segundo mandato, segundo mandato.
Eu só queria falar um projeto muito importante do Invoz, que se der tempo ainda... Temos aí ainda alguns minutinhos. Que é a parceria que nós temos com o Senai. Junto com o Senai, nós criamos um curso para formação de usinagem aeroespacial. Então, um dos projetos que a gente dá muita importância, você falou da educação, voltado para a educação. Já tem essa parceria com o Senai? O curso já é oferecido? O curso já está no 2º ano, indo para o 3º, em São José dos Campos. No 1º ano, em Campinas e Botucatu. A gente já escalou esse curso para mais 2 cidades. E aí, quem tiver interesse, acesse o site do Senai, né, que vai ter informações. Tem informações. Bacana, né? O Sistema S também, que é muito importante, né, no nosso país. Né? Existe uma série de instituições que também trabalham para o crescimento, desenvolvimento e educação. Neide, agora sim, muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-la aqui na CBN. Portas abertas, parceria na CBN Invoz para divulgar todas as ações desta importante instituição aqui da nossa cidade. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Aneide Pereira Pinto, presidente do Invoz. Anteriormente, nós conversamos com o Manuel de Oliveira, presidente de honra, um dos criadores do Invoz, esta instituição que foi agraciada com a medalha Cassiano Ricardo, a proposta do nobre vereador José Luiz Nunes. Um abraço ao Zé Luiz Nunes, que com certeza todas as manhãs acompanha o CBN Vale Primeira Edição. É rapidinho, minuto de comercial e na sequência a gente volta com os destaques finais aqui no CBN Vale Primeira Edição.